Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, esteja com todos que estão me ouvindo agora. Queria, através desse vídeo, fazer uma pergunta para os pregadores que estão me ouvindo, e que isso venha chegar ao máximo de pregador possível. Saí daqui da oração agora às 6 horas da manhã na igreja. Estou aqui dentro do carro, e aí eu estava meditando, vendo as senhorazinhas junto aqui comigo na oração, senhoras que têm idade de ser minha avó. Estávamos juntos aqui, eu sou o pastor da igreja. 6 horas da manhã eu estou aqui com elas, 11 é meia-noite, estou aqui com elas, né? Oração, intercessão, não é brincadeira não. Eu queria saber onde é que os pregadores de hoje estão lendo para poder pregar o evangelho. O que eles estão lendo para poder pregar o evangelho? Eu tenho visto cada absurdo de pregadores, homens que tinham que ter vergonha em dizer que é pregador, homens que deveriam ter vergonha de dizer que é pastor, homens que tinham que ter vergonha em dizer que é apenas um servo de Deus. Eu tenho visto um evangelho sendo pregado que está completamente contrariando aquele que está escrito. Hoje é mais fácil eu, como igreja, levantar um candidato para ser deputado, para ser vereador, para ser governador, para ser presidente, para mudar a lei, do que colocar a igreja de joelhos para buscar e adorar a Deus. Por que eu digo isso? Porque a igreja tem medo da perseguição. A igreja da atualidade é uma igreja que está acovardada. É uma igreja que está sendo ensinada a só ter vitória. Um evangelho de receba. Não é um evangelho de renúncia. Um evangelho de prosperidade. Maldita essa que só os pastores recebem. Só os pastores recebem, só os pastores que têm. Estamos vivendo os últimos dias, e nesses últimos dias que estamos vivenciando, muitos estão falando em nome de Deus, que está me enojando. Nas redes sociais, falsos profetas, facções criminosas por trás desses profetas, a fim de obter o seu número de telefone, facção criminosa falando em línguas que parecem ser línguas de Deus, mas são de Satanás. E a igreja não tem percebido isso. Os santos servos não têm percebido isso. Pastores que se dizem ser pastores, quando a gente convida para vir pregar na igreja, só quer vir se for de Uber. Só quer vir se pagar 1.500, 300, 400 reais. Irmãos que quando a gente convida para vir na igreja, a primeira coisa que diz é: eu vivo do púlpito. Você vai ter um encontro com meu Jesus um dia. Você vai ter um encontro com meu Salvador um dia.
E você vai ter que explicar para ele o que é viver do púlpito. Você vai ter que explicar para ele as suas exigências para pregar o santo evangelho que de graça você recebeu. E você não deu de graça conforme a ordenança divina. Ouça bem, irmãos. Ouça bem, igreja. Tudo isso é fruto de unção aleatória. Muitos pastores foram ungidos para ter votos dentro de convenção. Muitos pastores foram consagrados para ter voto dentro de convenção, para eleger, para votar dentro de convenção. Muitos pastores foram consagrados para eleger presidentes dentro de convenção. Homens que não têm chamada alguma, hoje ficam dizendo que são profetas e revelando para cobrar as revelações. Homens que não estão dispostos a obedecer e quando não quer obedecer, logo no pátio da sua casa abre uma congregação. Porque é mais fácil eu abrir uma igreja do que eu obedecer. É mais fácil eu sair da igreja do que eu obedecer. É mais fácil eu ficar de mal. É mais fácil do que eu obedecer. Sabe o que é isso? A ausência de discipulado. A ausência do conhecimento da palavra. A ausência do evangelho. Pastores, o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, e ai de vocês que têm negado esse conhecimento ao povo. Mas como dá uma coisa que nem mesmo vocês têm. Brigam nas redes sociais por questões religiosas e não têm ânimo para estar 1 hora na presença de Deus, intercedendo por todas essas questões. Brigam nas redes sociais para defender a imagem de Jesus, que não precisa da tua ajuda. Não precisa da minha ajuda, Ele é Deus. Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele mandava legiões de anjos. Ele não precisa de você lutando pelo nome dEle. Ele é Deus. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. O que o homem, o que a humanidade pensa, não vai alterar o que ele é. Amigos, irmãos, leiam a Bíblia. Leiam a palavra. Param de acreditar em tudo que estão te falando. Parem de acreditar em tudo que estão anunciando. Leiam a Bíblia. Leiam as Escrituras Sagradas. Pastores, se te cobrar para pregar, não convide. Não leve na sua igreja. Eu sou do tempo que para pregar o evangelho eu ia vender latinha. Eu sou do tempo que para pregar o evangelho eu andava, eu pedia bicicleta emprestada. Sabe quantas vezes eu saí nesta madrugada, em madrugadas e noite afora nessa cidade, com um pacote de literatura na mão, a pé, evangelizando, eu e muitos irmãos me acompanhando diversas vezes. Nunca cobrei para pregar. Nunca cobrei, sabe por quê? Porque eu fui discipulado. Eu sou aluno de escola bíblica dominical. Porque eu leio a palavra. Porque eu me coloco à disposição do reino.
Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é para a honra e glória do nome desse Deus Todo-Poderoso. Ouça, pastores que têm rede de televisão, redes de rádios e não estão anunciando o evangelho. Se vocês não ganharem esta cidade, se vocês não ganharem esses bairros de Belém do Pará, com o poder que vocês têm, que eu acho muito difícil, eu vou ganhar pessoalmente. Eu vou pessoalmente. Literatura por literatura. Culto de rua por culto de rua. Pregar o santo evangelho do Senhor. Tem pastores que estão pedindo mantenedores para manter uma rádio. E quanto eles estão pedindo de pessoas que não têm para manter rádio, para manter televisão, ouça bem o que eu estou lhe dizendo. Estão comprando jato de não sei quantos milhões. Estão comendo refeições de não sei quantos mil. Estão fechando restaurante para poder alimentar os seus pastores. Isso não é evangelho. Isso é a maior falsidade que existe. Amados, pastores, converta o vosso coração. Converta o vosso coração. O seu terno, o seu nome, o seu corte de cabelo, o seu relógio dourado. Isso não vai fazer diferença quando Jesus chamar você naquele dia. Eu quero saber qual vai ser o seu argumento no dia do juízo final. Eu quero saber o que você vai falar no dia do juízo de Deus. Pastores que terminam o culto, itinerantes que terminam o culto, pegam o dinheiro da oferta e vão para a boate, bocas de fumo. Eu sei o que eu estou falando. Itinerantes que pegam o dinheiro que foi consagrado na casa do Senhor e vai para orgias. Por esse motivo, eu deixei de trazer muitos para pregar na igreja. Pastores que pegam dinheiro de oferta, de dízimo, que era para fazer a obra de Deus e usam para o seu bel prazer. Você vai ter um encontro com meu Deus um dia. Você vai ter um encontro com meu Deus um dia. Vocês que fazem viagens milionárias enquanto os membros da sua igreja estão se matando e morrendo. Muitos não têm uma refeição digna para fazer. E vocês estão brincando com o evangelho, batendo fotos em shoppings, em viagens. Eu desafio você, pastores de igrejas, denominação, falar 3 endereços de diáconos que servem na sua igreja e 3 nomes de diáconos que servem na sua igreja. Tem pastores que não sabem nem o nome dos seus diáconos, nem o endereço, nunca nem visitou, não tem tempo para isso. O Senhor vai te cobrar. O Senhor vai ao teu encontro. Não perca a essência do evangelho. Não perca o ensinamento de Cristo. Irmãos, não existe trízimo, não existe fogueira santa, não existe verdadeiro adorador sendo consagrado na igreja. Verdadeiro adorador, ele não é feito através de óleo, ele é feito através de deserto, de lutas, de joelhos, de ouvir, de ler a palavra de Deus. Irmãos, igreja do Senhor, não deixa ser enganada. Leiam a palavra, jejue e ore.
Muitos falsos profetas estão se levantando em nossos dias. Não deixe eles te enganarem. Leia a palavra. Leia a Bíblia. Eu sou o pastor Jonatas, da Igreja Visão de Deus, Belém do Pará. E venho hoje deixar aqui muitos desses que estão revelando nas redes sociais. Muitos desses que estão dizendo que Deus vai te entregar a vitória são criminosos. Facções criminosas estão por trás deles, querendo o seu número de telefone. Quando você manda uma mensagem, eles te cobram 100, 200, 300 reais para orar por você. Que profeta é esse? Falsos profetas têm se levantado e a igreja tem se rendido a isso. A igreja não tem orado. A igreja não tem jejuado. Desperta, igreja do Senhor. Desperta, pastores, líderes. Despertam, homens que se dizem ser ungidos, estão dormindo. Desperta, tu que dorme. Deus abençoe. Que a paz do Senhor esteja com todos.